Você já parou para pensar por que dezembro, o mês que deveria ser de celebração, carrega uma melancolia tão pesada para tanta gente? Enquanto vitrines brilham e propagandas vendem felicidade, milhões de pessoas olham para trás e sentem apenas o peso do que não conseguiram alcançar. Não é coincidência, não é fraqueza, não é falta de esforço, é o resultado de um sistema que nos ensinou a medir nosso valor pelo que ganhamos, pelo que obtemos, ou pelo que acumulamos nessa vida. E nunca, jamais pelo que somos. Postais nos lugares onde o asfalto quase nunca chega e as oportunidades quase nunca aparecem, o fim do ano chega diferente. Chega com contas atrasadas, com sonhos adiados mais uma vez. Chega com a sensação persistente de você estar correndo numa esteira que nunca para, que nunca te permite descansar, que nunca reconhece toda a força que você aplica. O filósofo alemão Walter Benjamin escreve no começo do século XX, descreveu o capitalismo como uma religião de culto permanente, um sistema que exige sacrifícios constantes de seus fiéis sem nunca oferecer redenção, sem nunca dizer, basta, você fez o suficiente. E é exatamente isso que sentimos quando o ano termina, quando somos bombardeados com mensagens sobre balanços, sobre conquistas, sobre vitórias. É a cobrança nas nossas costas sobre uma absolvição que nunca vem. É por uma aprovação que o sistema nunca concederá, porque ele precisa que você se sinta insuficiente para poder continuar reinando, para continuar funcionando. E o problema não está em você, nunca esteve. Está em um sistema que distribuiu oportunidades como se fossem privilégios naturais e não direitos universais. Enquanto alguns nascem com estradas pavimentadas, GPS de última geração e tanque cheio de combustível, geladeira cheia, outros precisam construir o caminho com as mãos nuas, sem ferramentas, sem mapas, muitas vezes com as mãos nuas e até sem sapatos. E ainda assim você vai ser criticado, vai ser cobrado por não atingir os mesmos resultados ao mesmo tempo que essas pessoas. Como se a corrida fosse justa, como se vocês tivessem largado do mesmo ponto de partida. E aí que eu falo pra você, nunca é justo. A construção social da insuficiência. Há algo profundamente perverso na forma que o capitalismo transformou o tempo. Como ele transformou o tempo em mercadoria e nossa vida em produtividade. Dezembro se transformou o mês do balanço final, como se fôssemos empresas prestando contas para os acionistas. O que você produziu esse ano? O que você ganhou? Que conquistas você pode exibir aqui nessa nossa festa de fim de ano? São perguntas que ecoam na família, nas festas de fim de ano. E até mesmo você se julgando. E não podemos esquecer das redes sociais que as pessoas escrevem cuidadosamente também, para parecer que alcançaram algo grandioso. Para quem vive na periferia, essas perguntas ganham um peso mais cruel, porque sabemos que não é apenas esforço individual. Sabemos que há pessoas que trabalham o dobro, o triplo e não saem do lugar. Há pedreiros que constroem mansões, casas grandiosas, prédios e ainda vivem no barraco. A faxineira que limpa escritórios luxuosos, mas volta para casa e ainda tem que enfrentar seu barraquinho sem energia. Ou o entregador que percorre a cidade inteira e mal consegue pagar seu aluguel. Essas pessoas, vocês não falharam. O sistema que está funcionando muito bem para extrair o máximo de vocês e deixar vocês onde vocês estão. E mesmo assim, ainda assim, vão ter a audácia de chamar essas pessoas de fracassadas. Porque quando dezembro chega, elas não têm uma lista de conquistas materiais para exibir. O calendário não define seu valor. Dezembro é apenas uma página que vira, e você precisa entender isso de verdade. Não como frase de efeito, mas como verdade libertadora. Não é um tribunal, não é o juízo final, não é um acerto de contas, é uma invenção humana, um acordo coletivo que aqui termina uma coisa e ali começa outra. Nada mais, o sol não nasce diferente do dia 1º de janeiro. O mundo não se renova magicamente. É a mesma realidade, os mesmos desafios e a mesma estrutura de poder. Mas sua jornada, essa sim é real e ela não cabe em 12 meses. Suas lutas não podem ser resumidas em metas não cumpridas ou numa lista de aplicativo de produtividade. Sua existência vale mais do que qualquer conquista material que o Instagram te ensinou a desejar. Você resistiu, pense bem no que essa palavra significa. Você despertou, você acordou todos os dias quando seus ossos pesavam mais do que concreto. Enfrentou ônibus, trem lotado antes do sol nascer. Sustentou sua família quando seu salário mal cobriu o básico.
Cuidou de quem ama mesmo quando ninguém cuidou de você. Manteve a dignidade mesmo no mundo que insiste em roubar de quem tem menos. Está mantendo a humanidade no mundo que quer transformar todo mundo em máquina. E isso não aparece em nenhum balanço de final de ano. Não aparece em post do Instagram. Não vira post motivacional. Não vira like. Não rende reconhecimento público. Mas é a vitória mais profunda que você pode ter. Continuar humano num mundo desumano. A armadilha da comparação. As redes sociais tornaram dezembro ainda mais cruel. É o mês das retrospectivas editadas, das conquistas exageradas, das fotos que mentem sobre a felicidade. Todo mundo parece ter viajado para lugares incríveis, ter comprado presentes lindos, caros. E você, quando olha para sua vida, sente que é pequena diante de tudo isso, insignificante. Mas lembre-se, você está comparando a sua realidade completa, com todas as suas dificuldades, medos e dores. Está comparando com a versão filtrada e editada da vida de outras pessoas. E isso é uma comparação injusta, onde você sempre vai perder se você estiver comparando de fato. Porque você está jogando com as cartas que você tem na mesa, enquanto as outras pessoas estão jogando com os ases que eles estão guardando nas mãos, nas mangas, faz muito tempo. E tem mais, tem pessoas que parecem ter tudo, mas estão tão vazias quanto, que também estão sentindo que não fizeram o suficiente. Também carregam culpa, ansiedade, medo do futuro. Pelo menos nisso o capitalismo é democrático, ele faz todo mundo se sentir insuficiente, seja você pobre ou rico. A diferença, claro, que para quem é pobre, há a dificuldade material real de sobrevivência. A liberdade do ser humano. O capitalismo vende a ideia de que somos o que produzimos, o que compramos, o que exibimos, o que consumimos. Nossa identidade de fato foi reduzida ao nosso poder de compra. Nosso valor como pessoa foi equiparado ao nosso salário. Nossa dignidade foi atrelada à nossa capacidade de acumular bens nessa vida. E é uma das maiores mentiras já contadas na história da humanidade. A verdade é mais simples e mais bonita do que isso. Somos o que sentimos, somos o que oferecemos, somos o que construímos junto. A criança que brincou contigo na rua não vai lembrar se você tem celular. Vai lembrar se você sorriu pra ela, se você brincou junto, se fez ela se sentir vista, ou o amigo que precisou de você não mediu sua conta bancária. Mediu sua presença, a escuta, o abraço, o tempo que você dedicou quando ele mais precisava. Há uma revolução silenciosa a não aceitar essa métrica cruel. Ao olhar para o espelho no último dia do ano e, em vez de ficar listando fracassos numa lista mental que você mesmo fez, reconhecer com coragem: eu sobrevivi, eu vivi, eu tô existindo. Você deve reconhecer com coragem: eu tentei, eu amei, eu sonhei, eu cuidei, eu resisti. Eu fui, eu sou humano. Essa revolução não aparece nas ruas, não aparece nos noticiários. Não muda governos, mas muda algo muito mais profundo. Transforma a relação que você tem consigo mesmo. É quando você para de se cobrar pelo que o sistema diz o que você deve fazer. Você pode finalmente descobrir quem você realmente é. O direito à tristeza. É importante dizer isso. Você tem o direito de se sentir triste em dezembro. Tem o direito de não fingir empolgação que você não sente. Tem o direito de não celebrar quando o ano já foi difícil pra caralho pra você. Não precisa colocar uma máscara de felicidade porque o mês determinou que dezembro é o mês da felicidade. A tristeza no fim do ano não é um sinal de fraqueza. Às vezes é apenas lucidez e a capacidade de olhar com sinceridade para você. É olhar honestamente para sua vida e reconhecer as dificuldades, as perdas, as frustrações que tem. E vamos lá, de novo, tá tudo bem sentir isso. Não acelere o processo de se superar porque alguém disse que dezembro e janeiro é um mês de recomeço. O que não pode acontecer é você transformar essa tristeza em autoflagelação. Uma coisa é reconhecer que o ano foi difícil. Outra coisa completamente diferente é se culpar por causa disso. Como se você fosse culpado por um sistema inteiro de desigualdades. Um sistema que existe muito tempo antes de você nascer e que continuará existindo ainda por muito. Um convite à resistência. Se esse texto tocou algo em você, se esse texto ancorou em alguma parte do seu peito, peito esse que dói quando você pensa no ano que passou, não guarde só pra si. Compartilhe com alguém que também pensa como você. Compartilhe com alguém que carrega esse peso. Mande para aquele amigo que tá lutando em silêncio. Leia para sua família, discuta em grupo. Precisamos criar redes de afeto que o sistema insiste em derrubar. Precisamos construir uma comunidade de cuidado que o capitalismo nunca vai criar, nunca vai oferecer. Porque cuidado não gera lucro. Precisamos lembrar que nossa força sempre esteve no coletivo, nunca no individual. Os poderosos querem que nós acreditamos que é cada um por si, que é competição, que é a sobrevivência do mais forte. Mas a realidade da periferia sempre foi outra, sempre foi mutirão. É o vizinho que empresta açúcar,
é a comunidade que ampara quem precisa, quem tá caindo. É pra você que chegou aqui e leu cada palavra desse texto. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha volta pro YouTube. Eu espero fazer mais vídeos por aqui. Pra ajudar a gente aqui no canal, se você puder compartilhar, se você puder curtir, dar like, seguir a gente ou hypar esse vídeo quando aparecer pra você, vai ajudar demais a nossa comunidade que a gente vai criar aqui nesse espaço também. Desde já eu agradeço e até mais, pessoal. Até a próxima.